2 Samuel 6, 12 ao 19. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que ele armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Queridos, nas 2 passagens que eu li, essa eu queria chegar aqui. Vimos que Davi foi ungido, lá no capítulo 16. E depois vimos que Davi, depois de ser ungido, de ser escolhido por Deus para ser o novo rei de Israel, Davi, ali na força do Senhor, na força do braço e confiando no Senhor, Davi vai e mata Golias. E antes de Davi matar Golias, Deus já tinha preparado Davi, já tinha entregado na mão de Davi um urso e um leão. Porque Deus nos escolhe, mas Ele nos prepara também. E essa era a confiança de Davi. Davi confiava porque quando ele viu aquele Golias, ele não temeu, porque ele sabia que Deus era com ele. Porque ele sabia que a presença de Deus estava com ele. E ele não temeu aquele gigante, porque Deus já o tinha preparado com o urso e com o leão. Então a gente vê, Davi tem muitas qualidades, assim também como teve muitos defeitos. Uma das qualidades de Davi é a fidelidade nas pequenas coisas. Podemos ver a grande humildade de um rei, um homem que mesmo depois de ser ungido, mesmo depois de ser escolhido pelo próprio Deus, ele continuou fiel, continuou trabalhando nas pequenas coisas, continuou ali com as ovelhas, continuou servindo Saul, que já estava destronado por Deus, no coração de Deus. No mundo espiritual, Davi já estava destronado já. Davi já é Saul, e Davi já era o novo rei. E Davi ali, na sua fidelidade, mesmo sendo rei, não deixou nenhum orgulho, nem arrogância, soberba subir ao seu coração. E continuou humilde, na força do Senhor, continuou trabalhando como ele trabalhava, continuou serviu até Saul, tocando ali para ele a harpa, para que Saul pudesse dormir. Aqui a gente vê a fidelidade e a humildade de um grande rei, de um grande homem de Deus, de um homem de Deus que sabia que ele confiava em quem estava com ele. Vemos essas qualidades em Davi, a fidelidade e a confiança. E é por isso que Davi, queridos, apesar de tantos defeitos dele, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Primeiro pela sua humildade, pela sua fidelidade, pela sua confiança no Senhor. E o que podemos ver aqui nessas 3 passagens, capítulo 16 e 17, podemos ver uma diferença. Quantos outros, se fosse qualquer um dos dias de hoje, que tivesse sido ungido como rei escolhido, será que não teria orgulho no seu coração por ser escolhido por Deus? Se sentiu tal, se sentiu crentão, o cristãozão que foi abençoado. E Davi não teve esse sentimento. Ele teve humildade, porque ele sabia que sem Deus ele não era nada. E Davi foi muito mais além. Davi vai e mata um urso, Davi vai e mata um leão, por último mata Golias. E tudo que aconteceu
aconteceu quando Davi foi ungido por Samuel para ser rei, foi escolhido rei de Israel. A palavra não diz que Davi comemorou, a palavra não diz que Davi pulou de alegria. Quando Davi matou ali um urso, leão, ninguém viu comemoração de Davi, nem orgulho no seu coração por fazer tal ato. Quando Davi vai e mata Golias, ninguém viu Davi sendo tal, Davi falando da sua conquista, Davi pulando, Davi comemorando, ninguém viu, porque ele sabia que não era a força dele. Mas quando Davi ele traz a arca da aliança, Davi dança, Davi pula, ele dança, ele comemora, ele não estava nem aí. Davi, ele saiu de si pelo momento, cantou, pulou, dançou, porque Davi sabia que a arca da aliança representava a presença de Deus, e tinha uma promessa: aonde a arca estivesse, a presença de Deus estaria. Essa era a promessa para aquela época, e Davi sabia dessa promessa. Ele sabia que a arca representava a presença de Deus. Davi não comemorou quando abateu Golias, Davi não comemorou quando abateu o urso, o leão, quando foi ungido, mas ele comemorou quando ele trouxe a arca, porque ele sabia que a arca representava a presença do Senhor. Essa é a diferença. É por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi nunca acreditou em si mesmo, porque Davi ele sabia que a força do braço dele estava no Senhor, que ele sabia que no dia que Deus retirasse o espírito dele, ele não seria nada, porque Davi sabia que a presença de Deus é que era tudo na vida dele. Foi por isso que ele não comemorou, porque aquelas conquistas não eram nada, mas quando ele trouxe a presença de Deus, ele sabia que estava trazendo o próprio Deus. Ele sabia que aquilo ali é o que ele precisava, é o que nós precisamos para vivermos, que nós precisamos para ser transformado, para ser restaurado. É por isso que vimos Davi dançando, pulando, se alegrando, quando ele trouxe aquela arca para Israel, porque ele sabia que ali era a presença de Deus, e onde a presença de Deus está, ali vai ser abençoado, vai ser próspero, milagres acontecem, bênçãos acontecem. Davi sabia disso. Davi sabia que só seria um grande rei se a presença do Senhor estivesse com ele. Davi, toda a batalha, consultava o Senhor. Se o Senhor não fosse, ele não iria. E muitas das vezes, quando ele foi de contra o Senhor, ele viu que sem a presença de Deus não dá para irmos a lugar nenhum, não damos para fazer nada, vamos dar com os burros na água. Sem a presença não adianta pregar, não adianta dizer que é crente. Sem a presença de Deus não adianta nada. Nós temos que ter a presença de Deus em nossas vidas, o seu Espírito. A partir do momento que Davi foi ungido, ele foi tomado pelo Espírito Santo. O Senhor passou a habitar em Davi. E é por isso que havia diferença nele. Queridos, a diferença que faz na nossa vida não é a postura, não é a sua postura, não é a sua aparência. A diferença em nossas vidas é a presença de Deus. A presença de Deus na minha e na tua vida faz toda a diferença. Não é a minha postura, não é o que eu falo, não é o que eu prego, não é como eu canto, não é o ministério que eu exerço. Nada disso faz a diferença. A diferença na minha e na tua vida é a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus não somos abençoados. Sem a presença de Deus não somos transformados. Sem a presença de Deus não damos fruto. Porque é do seu Espírito, é o Espírito de Deus que transforma o nosso espírito e que vai nos dando fruto, que vai nos transformando, que vai nos mudando, que vai nos dando sabedoria, discernimento, que vai distribuindo em cada um de nós dons para o reino, para o propósito de Deus. É a presença, querido, que faz a diferença em nossas vidas. É a presença, e aqui nós podemos aprender muito com Davi. Podemos aprender humildade. Não é você, não foi Davi que matou o leão, foi a presença de
Deus ali em Davi, foi Deus à frente de Davi. Ali não foi Davi que matou o urso, que matou Golias, foi Deus, a presença de Deus ali em Davi que operou tal coisa. E a presença de Deus na minha e na tua vida que opera muitos milagres, que podemos ganhar muitas vidas para Jesus, podemos curar pessoas através da nossa oração, podemos alcançar vidas perdidas. É a presença de Deus é que nos faz pessoas